esse nosso bate-papo sobre a linha Wi-Fi 6. Antes de falar um pouquinho sobre o produto, é importante a gente entender exatamente o que é o Wi-Fi 6, por que trabalhar com essa nova tecnologia, o que a linha Wi-Fi 6, que é o padrão, né, 802.11ax, vai trazer de diferente quando a gente compara com equipamentos que a gente já estava acostumado a trabalhar, como os equipamentos AC Wave 2, tá? Então, eu preparei um material para vocês para que a gente possa entender quais são essas diferenças e para que a gente possa refletir um pouquinho de que onde eu posso usar esse produto, onde eu devo utilizar, onde eu não tenho necessidade de utilizar esse produto, tá? Para que a gente possa pensar com isso em conjunto. Nesse primeiro slide que eu mostro aí para vocês, vocês devem estar visualizando, pessoal, uma visão geral do que a gente tem no nosso portfólio da Câmbio, tá? Como vocês sabem, acredito que a maioria de vocês aqui são integradores, como vocês sabem, a Câmbio é um fabricante de soluções sem fio que entrega soluções fim a fim. Por que a gente diz que é fim a fim? Porque a gente tem desde aquele enlace ponto a ponto para fazer um backbone, tem o ponto multiponto para fazer a distribuição e a gente chega até o acesso, que são esses equipamentos que eu mostro aqui para vocês, ó, no final aqui desse slide, que são os APs propriamente ditos, né? E nesse grupo de APs, a gente tem a linha da família CN Pilot, a gente tem a linha da família Chirrus, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, e nós temos a nova linha, que é a linha baseada no protocolo Wi-Fi 6, tá? Então, nós conseguimos entregar para vocês produtos diferentes para cada um desses mercados que vocês queiram atender. Então, se a gente estiver falando com uma pequena empresa, uma loja, uma área menor, que precisa de menor cobertura, a gente vai ter o equipamento adequado para isso. Se a gente estiver pensando aqui num auditório, né, onde eu tenho uma quantidade maior de usuários, eu tenho equipamentos para trabalhar com esse tipo de aplicação, onde eu não precise colocar vários APs e gerenciar vários access points e também aumentando o preço da nossa proposta final para o nosso cliente, né? Então, para cada um desses mercados, certamente a gente vai ter um produto diferente para nos atender, ok? Com relação à parte da controladora, pessoal, como já deve ser de conhecimento de muitos de vocês, nós temos hoje praticamente, vamos dizer, duas opções de controladoras. Então, nós temos a linha CN Maestro, que é a linha que a gente mais utiliza, principalmente aqui no Brasil, é a controladora gratuita da Câmbio, que gerencia toda essa linha de produtos que vocês estão vendo aqui, que é a linha CN Pilot, que vão até o protocolo AC Wave 2. Então, eu tenho o CN Maestro. Adicionalmente, eu tenho o XMS Cloud. O que é o XMS? XMS é a controladora desses equipamentos aqui, ó. Equipamentos que eram da linha Chirrus. Então, para quem não tem essa informação do histórico, né? No ano passado, a Cambium adquiriu a linha da Chirrus, que é um fabricante também americano, extremamente forte no mercado de access points, principalmente para o mercado de educação nos Estados Unidos, tá? Então, são equipamentos fantásticos. A controladora é uma controladora que é licenciada, ela não é gratuita como o CN Maestro, mas ela tem alguns outros diferenciais que são bem interessantes, como detecção de aplicações, heatmap e outras funcionalidades que nós não temos no CN Maestro. Então, com isso, pessoal, nós, na Cambium, conseguimos ofertar para vocês uma variedade muito grande de equipamentos e de aplicações. Então, eu sempre gosto de comentar com vocês. Você, integrador, está trabalhando com um projeto? Conte com o apoio do distribuidor e da Câmbio, para que a gente, em conjunto, possa fazer o melhor dimensionamento para vocês. Pode ser que, de repente, você esteja considerando uma plataforma de um terceiro para fazer uma autenticação, para fazer um gerenciamento, sendo que nós temos disponível a linha XMS, tá? Que pode trabalhar com toda essa linha de APs da Chirrus. E aqui o nosso foco é o quê? Nessa linha de produto aqui, que é a linha de Wi-Fi 6. E a linha de Wi-Fi 6, pessoal, a gente fez exatamente essa junção. Então, olha só o que eu estava comentando com vocês. A Cambium veio, né, com a linha do CN Pilot, do CN Maestro, adquirimos a linha da Chirrus.
A linha da Xirrus tem os seus APs próprios e tem a sua própria controladora. E o que a Cambium fez? Juntamos tudo que a gente tinha de diferencial entre essas duas famílias de produto e criamos um único produto, que é a linha de Wi-Fi 6. Então, esses rádios que eu vou apresentar para vocês hoje, que trabalham já no padrão do Wi-Fi 6, eles podem ser gerenciados tanto pelo CN Maestro, quanto pela linha XMS. Tá? Então, eu tenho a opção de utilizar a controladora CN Maestro ou utilizar a controladora XMS, que tem alguns diferenciais, principalmente na parte de aplicação, portal cautivo, etc. Ok? Legal, pessoal? O Juan me pergunta aqui se a Cambium já está trabalhando com linha de produtos para Wi-Fi 6E. Ainda não, Juan. Por quê? Porque esse padrão ele ainda está sendo definido principalmente pela Anatel, né? O que vai ser feito com o Wi-Fi 6E? Se vai ser liberado só para uso indoor, se vai ser liberado para uso outdoor. Então, os equipamentos que eu estou falando aqui para vocês é o Wi-Fi 6, tá? E a gente vai ver, Juan, durante aqui a apresentação, que é importante a gente pensar também, né, na questão do o que o Wi-Fi 6 traz hoje, e a gente tem que lembrar os dispositivos que vão se conectar nessa rede. Então, se a gente começar a pensar o laptop, o celular, o tablet, esses equipamentos certamente não são equipamentos, em sua grande maioria, né, que hoje vão estar falando do Wi-Fi 6. Quem dirá o Wi-Fi 6E, tá? O Wi-Fi 6E, pessoal, só para vocês entenderem um pouquinho da diferença, a diferença é que, basicamente, tá, vai ser que a faixa de frequência dele vai ser um pouquinho maior. Então, a ideia é que ele vá até os 6 GHz, tá? Que ele avance aí a faixa de 5.8 e chegue aí até a faixa de 6 GHz. A gente vai ver aqui na apresentação que o Wi-Fi 6, ele já traz alguns benefícios do ponto de vista técnico. Não quero me aprofundar aqui tecnicamente com vocês, mas como vocês sabem, grande parte dos diferenciais dos produtos, eles estão baseados em itens técnicos, né, em características técnicas. Então, alguns deles eu trouxe aqui para vocês para a gente poder discutir, tá? Então, vamos lá. O que é o Wi-Fi 6? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Nesse slide, pessoal, eu mostro aí para vocês essa questão das principais diferenciais que a gente tem quando a gente fala do mundo AX, tá? Que é o mundo Wi-Fi 6. Esse protocolo novo, ele basicamente, o objetivo dele é melhorar a experiência desse dispositivo que está conectado, tornando aí a rede mais eficiente. O que eu quero dizer com isso? Se a gente for pensar hoje no mundo Wi-Fi, eu sei, por exemplo, que se eu tiver a conexão de um dispositivo que tem uma modulação mais baixa ou que está trabalhando num padrão mais antigo, eu sei que esse dispositivo pode vir a prejudicar a velocidade da minha rede como um todo. Não é verdade? Não é isso que acaba acontecendo? Com a linha do Wi-Fi 6, com o protocolo AX, a gente já está falando de mecanismos de trabalhar os dispositivos que estão se conectando de modo mais personalizado. Então, eu consigo trabalhar melhor com cada um desses clientes. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? E a gente sabe que a quantidade de dispositivos por usuário, né, por pessoa, ele vai aumentando a cada ano, né? Existe uma previsão de que cada pessoa vai ter, no mínimo, 3 dispositivos móveis até 2024, ou seja, essa demanda por mais banda, por mais conexões, ela vai aumentando o tempo todo. Se a gente for pensar que com isso eu também tenho a expansão de dispositivos, né, de IoT para aplicações empresariais, industriais, ou de próprio mercado simples de consumidor, isso também é importante, né? Se a gente for pensar na nossa casa hoje, quantos dispositivos nós temos conectados, né? Entre TVs, celulares, tablets, computadores, Alexa, Google Chrome, etc., né? São muitos dispositivos realmente hoje conectados. Se a gente leva isso para o mundo empresarial, então, pessoal, realmente aí existe uma demanda muito grande. Então, nós temos que ter tecnologias que estejam prontas para lidar com esse tipo de requisito, né? Seja de velocidades, seja de alta conexão, e assim por diante. Então, aqui tem alguns pontos que eu coloco na tela para vocês, a gente vai detalhar um pouquinho sobre cada um deles, mas basicamente essas são funcionalidades, recursos novos
que nós conseguimos atender utilizando o padrão Wi-Fi 6, então altas modulações, o multi-user MIMO, e eu vou exemplificar um pouquinho melhor aqui para vocês. Então, olha só, se a gente for pensar hoje, né, o desempenho das redes Wi-Fi no mundo real, tá? Vamos tentar pensar um pouquinho aqui nisso. Então, quase todos os dispositivos sem fios que a gente tem, telefones, tablets, laptop, etc., eles sempre são configurados com duas antenas, tá? Vamos partir desse princípio. Se eu for pensar em taxas reais efetivas para essa primeira rede aqui, ó, 802.11n, o que nós temos aqui, pessoal? Cerca de 150 megabits por segundo. Essa é a capacidade que a gente consegue chegar com a linha N. Com a linha AC, ele salta para até cerca de 500 megabits por segundo. Isso se a gente conseguir utilizar canais de 80 MHz. A gente sabe que a maioria das redes corporativas vai acabar utilizando canais de 40 MHz. Então, uma rede 11AC, ela vai se tornar uma rede de 250 MB. Ok? Isso é a capacidade do mundo real, né? Do que a gente vai trabalhar na realidade com esse padrão. Já quando a gente fala do AX, quando a gente fala do Wi-Fi 6, essa capacidade ela vai superar o limite do gigabit. Por quê? Porque o padrão Wi-Fi 6 permite que esses canais de 80 MHz sejam utilizados em redes corporativas, mesmo trabalhando no ambiente de empresas, né, em ambientes de redes corporativas, eu consigo ter vários APs trabalhando com um canal de 80 MHz, porque eu permito a sobreposição de canais, tá? Então, como eu consigo trabalhar com a sobreposição de canais, que era algo que eu não conseguia fazer até então, eu realmente consigo entregar aí capacidades mais altas, ok? Então, um dos grandes diferenciais que a gente traz na linha do Wi-Fi 6 é exatamente essa, né? É a capacidade mais alta, mas, além disso, pessoal, lembrem-se sempre, o importante é a sensação do usuário, a experiência que o usuário tem. E quando a gente fala da experiência do usuário, a gente não quer só garantir que o AP tenha uma alta capacidade, mas eu quero que o meu AP consiga controlar o meu dispositivo, que ele consiga dizer aos clientes quando transmitir, o que ele deve transmitir, quando ele deve conectar, quando ele deve colocar um dispositivo em stand-by, etc, tá? PHI, pessoal, é camada física, tá? Seria de físico. Então, essas são as camadas físicas, o quanto a gente conseguiria no máximo de camada física e o quanto a gente consegue no mundo real, tá? É isso que está aí no slide para vocês. Então, cada vez mais, pessoal, é muito importante a gente não se basear apenas no que o rádio consegue entregar, mas em como o dispositivo conectado vai conseguir se falar. Legal? E aí, um dos outros grandes diferenciais que eu tinha colocado para vocês é essa questão do multi-usuário, né? O multi-MUMIMO que a gente chama, né? Então, multi-usuário e o OFDMA. Então, nesse primeiro slide, eu mostro para vocês do ponto de vista do downlink, ok? Ou seja, um usuário que está conectado assistindo um vídeo, esse usuário tendo aí uma demanda maior por banda, por capacidade, tá? Então, basicamente, no que a gente chama de no downlink, né, no downstream, o OFDMA e o multi-user MIMO, ele vai ter duas funcionalidades. Então, olha só, OFDMA, que é o que eu coloco aqui para vocês desse lado aqui da tela, ó. Basicamente, o que ele faz? Ele vai empacotar pequenos pacotes numa única transmissão. E aí, com isso, ele consegue atender até 37 clientes ao mesmo tempo. Então, isso é legal. Por que isso é legal? Isso vai ser bacana para a grande parte das aplicações, mas em particular, se eu for pensar em chamadas de voz, em IoT, em dispositivos de mídia social que estão sempre conectados, tá? Então, eu consigo atender mais clientes ao mesmo tempo. Com isso, a minha latência se reduz, né? Então, a sensação do usuário é, opa, eu tenho agora um sistema mais rápido. E o multi-user MIMO, que é o que eu mostro aqui para vocês desse outro lado. Multi-user MIMO, ele transmite pacote maior para até 4 dispositivos, sendo que cada dispositivo vai ter uma configuração ali de antena, de transmissão e recepção diferente. Então, o Wi-Fi 6, né, um AP Wi-Fi 6, ele vai fazer uma decisão no momento da transmissão dele.
se ele vai utilizar o FDMA ou se ele vai utilizar Multi-User MIMO. E ele faz isso de forma automática. Qual que é a vantagem de eu trabalhar Multi-User MIMO? Eu vou atender menos clientes, mas eu vou mandar mais banda, mais capacidade. Legal? Então, isso daqui é bacana, por exemplo, para sistemas com streaming de mídia, aplicativos que necessitam aí de transmissão de grandes pacotes, como, por exemplo, essa questão da realidade virtual, realidade aumentada, aplicativos que vão trabalhar em 4K, etc., né? Que aí vão precisar de mais banda, como, por exemplo, 30 megabits por segundo para cada aplicação, etc. Aí, o legal é o Multi-User MIMO. Então, veja só, o interessante aqui é saber que um AP, qualquer AP, pessoal, tá? Que eu tô falando de genérico Wi-Fi 6. Um AP, ele não consegue fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Então, ou ele vai trabalhar o FDMA, ou ele vai trabalhar Multi-User MIMO. Mas o importante é saber que os nossos APs conseguem fazer essa escolha de forma automática. Então, ele consegue identificar o que o usuário está precisando e ele vai alocando no tempo se ele vai trabalhar com Multi-User MIMO, ou seja, entregando mais banda, ou se ele vai trabalhar o FDMA, atendendo mais usuários ao mesmo tempo. Tá claro isso, pessoal? Isso é uma grande novidade que a gente não tinha quando a gente falava da linha Wi-Fi 5, tá? Dos equipamentos AC, AC Wave 2. E do ponto de vista do uplink, do upstream, ou seja, o dispositivo enviando mais informações. O que o FDMA e o MU-MIMO vão acabar trazendo para a gente? Eles vão aumentar a questão do alcance da taxa de bits e reduzir a latência. Então, esse é um ponto também muito importante dessa tecnologia. Por quê? Se a gente for pensar na linha AC, AC Wave 2, pessoal, APs e clientes que vão se conectar, eles acabam tendo um desequilíbrio causado pela diferença de potência, não é isso? A gente sempre fala, o AP vai transmitir 30 dBm, mas o telefone vai transmitir 12, por exemplo. E aí, esse desequilíbrio que tem do AP conseguir chegar no cliente, mas o cliente não conseguir responder, acaba levando muitos sinais do AP, mas o cliente não tem essa resposta, então eu acabo tendo esse desequilíbrio, essa rede mais instável. Com o multi-user OFDMA, vários dispositivos podem combinar os seus pacotes com um ganho resultante maior do que qualquer outro cliente. Ou seja, eu consigo trabalhar melhor o SNR, a relação sinal-ruído, e com isso aumentar o alcance, tá? Ou pelo menos a gente vai ter a sensação de trafegar mais banda, de ter mais velocidade. Então, quando eu começo a agrupar esses clientes que também falam o Wi-Fi 6, eu consigo aí realmente resolver um pouco essa questão da distância, tá? Por quê? Porque eu tenho uma melhor relação sinal-ruído, com isso eu consigo aumentar a minha distância, tá? Então, isso é bem interessante da gente avaliar. E se eu for falar do multi-user MIMO, 4 dispositivos podem enviar dois streamings cada um. Com isso, a minha taxa física do uplink, ela vai para 4.8 gigabits por segundo. Ou seja, é aí que eu consigo entregar mais banda. Por quê? Porque eu falo mais vezes com o meu AP, tá? Então, isso é bem interessante, pessoal. Esses são os principais diferenciais que a gente traz na linha Wi-Fi 6. Novamente, não tem muito como eu fugir aqui da parte técnica, porque a gente tem que entender, poxa, para que eu vou mudar para o Wi-Fi 6? Né? O que isso vai me trazer de vantagens e como esse AP Wi-Fi 6 hoje da Cambium vai trabalhar com os dispositivos que estão hoje no mercado, né? Que são equipamentos AC, N, AC Wave 2, em alguns casos B, G, certo? Então, eu tenho aqui algumas coisas para comentar com vocês, tá? Próximo slide, pessoal. Nesse slide, aqui eu acredito que muitos de vocês vão acabar concordando realmente comigo. Olha só que interessante. Empresas de todos os tamanhos, de todas as verticais, estão buscando o Wi-Fi como uma plataforma também para impulsionar serviços. Então, aqui a gente sempre comenta com vocês, né? Vamos parar de vender o AP como um hardware e vamos vender o AP como um conjunto de solução. Então, a gente não vende mais uma caixinha de AP, eu vendo toda uma solução que está por trás deste AP.
E quando eu consigo mostrar isso, pessoal, para o meu cliente final, acaba sendo até mais fácil para eu convencer ele de um projeto, de uma renovação da rede, etc. Porque muitas vezes a gente conversa com clientes que quem vai tomar a decisão é o cara técnico, é o cara que tem conhecimento técnico. Legal. Mas algumas outras vezes, a pessoa que toma a decisão, ele não é um cara técnico. Ele não vai entender se a gente fizer para ele toda essa apresentação mostrando, não, o Multi-User MIMO vai te trazer, ele não vai entender. Então, quando a gente começa a mostrar para ele, olha, com essa linha de equipamentos, você vai conseguir trabalhar serviços diferentes, você vai conseguir trabalhar um VoIP melhor em cima do Wi-Fi, você vai conseguir fazer o internet das coisas industriais, né, por exemplo, ou o internet das coisas tradicional, conectando mais dispositivos. Quando a gente traduz esses recursos para o mundo mais comercial, isso fica muito mais fácil também da gente mostrar valor da nossa solução, tá? Então, é importante, pessoal, que a gente tenha mecanismos de apresentar aplicações diferentes e recursos diferentes para cada um dos clientes. Aqui na Cambium, sempre que vocês, como integradores, me pedirem, Adriana, eu queria fazer a apresentação para um cliente, eu sempre vou querer entender qual é o perfil daquele cliente, porque a gente vai customizar a apresentação para ele, tá? Então, novamente, eu me coloco aqui à disposição se vocês estão trabalhando em algum projeto, se vocês estão em conversa já com algum cliente e acha que, de repente, uma reunião com o fabricante e esse cliente vai fazer a diferença para ele tomar decisão no projeto, contem com o nosso apoio, ok? Legal. O Felipe aqui me pergunta, só o AP da Cambium faz essa escolha da tecnologia do FDMA e do Multi-User MIMO ou todos? Não, Felipe, todos, isso é algo do padrão, tá? Então, a partir do momento que você tem um equipamento Wi-Fi 6, esse equipamento vai trabalhar em cima desse padrão, ok? Tem alguns diferenciais que eu vou mostrar agora para vocês, que aí realmente a gente só tem na linha da Cambium. E aqui, pessoal, observem sempre os fabricantes, tá? Existem fabricantes que têm soluções no mercado que se dizem Wi-Fi 6, porém era com chipset pré-Wi-Fi 6. Ou seja, são fabricantes que lançaram os equipamentos um pouco antes, talvez eu diria aí cerca de 6 meses a 1 ano mais ou menos, mas que se você for ver a característica técnica desse produto, ele não é compliance, né? Ele não atende todos os requisitos do Wi-Fi 6 mesmo, tá? Então, é extremamente importante quando a gente trabalha projetos, principalmente aí projetos públicos ou projetos de licitação, que a gente consiga trabalhar com equipamentos que, além da gente pedir o certificado Anatel, a gente consiga também mostrar para o cliente como é importante que os equipamentos sejam certificados pela Wi-Fi Alliance, né? Para que a gente tenha aquele selinho lá da Wi-Fi Alliance, que realmente vai nos mostrar que o equipamento realmente contempla todos os recursos de um determinado padrão, ok? Vamos abordar então agora para fechar a apresentação os produtos? Então vamos lá, pessoal. Portfólio de Enterprise. Portfólio de Enterprise são basicamente 3 frentes, certo? Switches, pessoal, não esqueçam, nós temos switches da Cambium. Switches extremamente interessantes, não vou abordar hoje os recursos que esses switches trazem, mas são switches PoE, sem PoE, de 8 portas, 24, 48, 52 portas, com portas de fibra, switches que detectam automaticamente qual é o AP que você está conectando e ele detectou esse AP e vai aplicar um perfil de configuração automaticamente para esse AP, switches que têm recursos aí bem interessantes, tá? Então, toda a linha da Cambium, a gente trabalha com switches. CN Matrix é a nossa linha de switch. Gerenciamento, certo? A nossa controladora, como eu comentei para vocês, CN Maestro, controladora gratuita, sem nenhum tipo de custo de licenciamento, pessoal. 100% gratuito, vocês conseguem gerenciar os rádios através do CN Maestro, na nuvem da Cambium ou através de um servidor virtual. E lembrando a vocês, faltou eu incluir aqui nesse slide, que agora para essa linha de Wi-Fi 6, nós temos também o XMS, que é uma outra opção de controladora, que tem aí recursos mais avançados, como identificação de aplicações, mapas de calor, outros tipos de portais cautivos, tá? A gente tem também com a linha do XMS.
e a linha CN Pilot, que são os APs propriamente ditos. Então, sempre que vocês pensarem em projeto de Wi-Fi, lembrem-se, não é só o AP, é um conjunto, tá? E aqui, pessoal, um detalhe bem importante para quem já está acostumado a trabalhar com os nossos equipamentos. Toda a linha de Wi-Fi 6 da Cambium, então toda a linha que é Wi-Fi 6, que é essa linha que vocês vão ver que tem o nome XV alguma coisa, tá? Modelos XV, são equipamentos que na caixa dele não vem o Power Injector, tá? Não vem a fonte de alimentação. Esses equipamentos, na caixa dele, vem apenas o AP. Por quê? Porque com isso, pessoal, a gente consegue reduzir o custo do produto, já que na maioria dos casos nós vamos trabalhar o quê? Com um switch PoE para alimentar esses rádios. Então não fazia sentido a gente manter os Power Injectors dentro da caixa dos produtos, tá? Então, se você estiver trabalhando no projeto Wi-Fi 6, considera o switch. Adriana, não, eu quero ter a fonte externa. Sem problema, a gente vende a fonte como um acessório. Bacana? E aí, pessoal, vou começar a mostrar para vocês aqui o primeiro rádio. Então, XV3-8 é o primeiro AP que eu quero apresentar aqui para vocês. Vamos dar uma olhada um pouquinho nas características desse produto, tá? Esse equipamento, pessoal, é o equipamento mais top que nós temos dentro da família de Wi-Fi 6. Então, XV3-8. Primeiro, vamos entender esse nome aqui desse rádio, ó. XV3 por quê? Porque ele é tri-radio, tá? Ele é 3 rádios. Então, ele tem um rádio em 2.4 e ele tem 2 rádios em 5 GHz. Além disso, pessoal, ele tem um rádio dedicado para trabalhar como sensor. Então, aqueles projetos que vocês estejam trabalhando de WIDs, WIPs, que você necessite de um sensor dedicado, nós temos aqui nesse equipamento, ok? E traço 8, por que 8, pessoal? Porque ele é MIMO 8x8. Então, ele é um equipamento que vai trabalhar MIMO 8x8. Por ele trabalhar MIMO 8x8, pessoal, olha aqui o que acontece com a capacidade dele. Em 2.4, nós estamos falando de 1.1 GB de capacidade e em 5 GHz, cerca de 4.8 gigabits por segundo, tá? Ou 4.800 megabits por segundo. Então, ele é um equipamento que realmente vai ter o tráfego muito grande. E aí, pessoal, em quantidade de usuários, olha só, em um AP desse, eu consigo conectar até 1.024 usuários simultaneamente, trabalhando com 16 SSIDs. Para essa linha do Wi-Fi 6, pessoal, nós já incluímos também a nova segurança, que é a WPA3, ok? Conseguimos, por exemplo, também aqui, pessoal, é importante a gente comentar o seguinte. O MIMO 8x8, ele é válido para o rádio em 5 GHz, tá? O rádio em 2.4 trabalha MIMO 4x4, que é o máximo que a frequência de 2.4 permite. E aqui o que eu queria chamar a atenção de vocês. Tá vendo que esse é um rádio que vai chegar aí, vamos dizer, praticamente 5 GB de capacidade? Então, o que acontece, por exemplo, quando a gente está trabalhando num projeto onde a gente quer mostrar para o cliente que ele pode trocar todos os APs dele, mas nós temos que lembrar dos switches. Por quê, pessoal? Não faz sentido eu trabalhar com um rádio desse se eu trabalhar com um switch convencional de porta que tem velocidade de giga, né? De 1 GB. Então, veja, esse rádio, ele já trabalha com um padrão novo de velocidade Ethernet, que é o 802.3BZ, tá? Que suporta velocidades de até 5 gigabits por segundo. Então, quando vocês estiverem trabalhando num projeto de Wi-Fi 6, é extremamente importante que vocês já utilizem switches que também aceitem essa velocidade, para que a gente não tenha ali um limitador, um gargalo na porta do switch. Ok? Então, ponto importante. E a Cambium tem esse switch? Sim, nós temos a linha EX2016, que é o novo switch que atende todos os padrões aí para trabalhar com os APs de velocidades do padrão Wi-Fi 6, ok? Então, esse é um detalhe bem importante que eu queria comentar com vocês. Assim como a fonte de alimentação, tá? Se vocês forem solicitar a fonte de alimentação desse rádio, vocês vão ver que ela é uma fonte de alimentação também que tem esse padrão aqui da porta Ethernet. Ok, pessoal?
Com relação à característica mais técnica desse produto, esse equipamento ele é um equipamento que tem antena omnidirecional, em 5 GHz é uma antena de praticamente 7 dBi, ok? E em 2.4, antena de 5 dBi, tá? Então, essas são ganhos de antenas omnidirecionais. Vou chegar aí numa potência máxima combinada de transmissão e de antena de 36 dBm para 5 GHz e de 31 dBm para 2.4. Então, são potências também mais altas. E se vocês estiverem trabalhando algum projeto que peça ali Bluetooth, esse também é o equipamento que vai ter Bluetooth. Além disso, pessoal, ele tem 2 portas Ethernet, tá? Uma nesse padrão dos 5 gigabit e uma porta de 1 gigabit apenas, tá? Então, ele tem 2 portas Ethernet também. É um equipamento bem interessante para a gente trabalhar aí para alguns projetos, principalmente projetos de alta densidade. Então, onde vamos utilizar XV38? Projetos de alta densidade. Então, auditórios, áreas abertas, estádios, universidades, onde a gente tenha uma alta concentração de usuários, certamente o XV38 vai ser o equipamento mais interessante, tá? E aqui, pessoal, é o seguinte, acho bem interessante aqui nessa linha de produto. Lembra que eu falei para vocês que o XV38, ele tem 3 rádios nele? Então, olha só que interessante. Concorda comigo que um rádio que seja MIMO 8x8, tá? Lembra que eu falei para vocês que em 5 GHz ele é MIMO 8x8? Olha só, mas para ele trabalhar MIMO 8x8, eu também preciso ter aqui o meu celular falando em MIMO 8x8, certo? Ou seja, eu também preciso ter o celular, o laptop, etc., falando o Wi-Fi 6, ok? Mas, como a gente comentou, ainda vai levar um tempo para que a gente tenha vários dispositivos Wi-Fi 6 conectados na nossa rede, né? Vai levar um tempo. Se a gente olha hoje, se vocês monitorarem aí redes de Wi-Fi que vocês tenham, veja quantos dispositivos ainda são AC Wave 1 ou quantos dispositivos ainda são N, por exemplo, né? Então, vai levar um tempo. O que a Cambium propõe para vocês aqui nesse rádio? Vamos fazer o seguinte, como vai levar um tempo para a gente ter a maioria dos dispositivos em Wi-Fi 6, vamos fazer o seguinte, vamos customizar esse rádio. Vamos deixar ele para que o nosso integrador defina como ele vai trabalhar. Então, aqui eu posso dizer que eu vou ter um rádio trabalhando em 2.4 MIMO 4x4 e que eu vou ter 2 rádios trabalhando em 5 GHz, mas trabalhando com MIMO 4x4. Então, com isso, eu consigo trabalhar melhor essas redes legadas, eu consigo dobrar a capacidade para qualquer tipo de mercado, né? Aqui a gente coloca educação, hotelaria, etc., mas eu consigo dobrar essa capacidade, por quê? Porque eu consigo dividir o meu rádio em 2, tá? Então, a partir do momento que eu identifico que a minha rede que eu estou criando, eu tenho ali mais usuários que são AC, que são N, eu tenho essa opção de, por configuração do equipamento, dizer a ele que ao invés de ele trabalhar um único rádio em 5 GHz MIMO 8x8, eu quero que ele trabalhe com 2 rádios MIMO 4x4. E a partir do momento, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, que eu for identificando, opa, peraí, já está mudando o cenário. Agora, a maior parte dos dispositivos são AX, são Wi-Fi 6, aí eu venho via software e troco esse rádio para trabalhar MIMO 8x8, ok? Então, é algo bem interessante que a Cambium pensou para essa linha de produto, para essa linha do XV3-8, ok? Juan, você colocou aqui que eu respondi, deixa eu ver aqui, é possível fazer uma expansão de uma rede Wi-Fi 5 com Wi-Fi 6 ou eu tenho que trocar tudo? Vai depender um pouco, Juan, de como você está pensando. Então, o que seria essa expansão, né? O que você chamaria dessa expansão da rede Wi-Fi 5? Você poderia ter um ambiente com um mix de APs? Alguns APs Wi-Fi 6 e outros Wi-Fi 5? Você poderia, né? Não teria problema da gente fazer isso. É claro que, do ponto de vista da controladora, nós vamos trabalhar esses equipamentos como equipamentos distintos, né? Como grupos de APs distintos.
Claro que os nossos, como eu comentei também, os nossos rádios Wi-Fi 6, eles vão suportar a conexão também de dispositivos legados, tá? Então, para a gente fazer a expansão da rede Wi-Fi 5 para a rede de Wi-Fi 6, aí realmente eu teria que trocar fisicamente os equipamentos, tá? Pela linha nova de equipamentos. E aí a gente pode pensar, pô, legal, Adriana, bacana, mas eu acho que esse rádio ainda é muita coisa. Queria começar a fazer um projeto de Wi-Fi 6 para uma empresa aqui que eu estou trabalhando, uma empresa nova que acabou de ser construída aqui, que pediu a minha consultoria, ou um parque tecnológico aqui que quer realmente fazer a troca dos APs, mas não tem uma alta densidade de usuários. Que outra opção nós teríamos aqui para ofertar para vocês? XV2-2, pessoal. Então, vamos lá aqui de novo, ó. Por que XV2? Dois rádios, certo? 2.4 e 5 GHz. E esse outro aqui, 2 de MIMO 2x2. Então, esse é um equipamento que ele vai trabalhar com padrão de MIMO mais baixo, ou seja, ele vai mandar menos informação, porém, ele ainda assim consegue entregar uma capacidade, ó, bem interessante, de 1.7 gigabits por segundo. Então, mesmo trabalhando no Wi-Fi 6 com MIMO 2x2, nós conseguimos desenvolver um produto que consegue entregar uma alta capacidade. E aqui eu comento para vocês, tá, pessoal? Vocês não vão encontrar nenhum equipamento disponível no mercado hoje que seja Wi-Fi 6 e que tenha esse diferencial de já ter a porta uplink em 2,5. A maioria dos equipamentos Wi-Fi 6 que vocês vão encontrar no mercado, que são MIMO 2x2, né, ou que seja, vão ter o custo também mais baixo, eles não vão ter essa porta de 2.5. E aí, o que vai acontecer? Você vai conseguir passar 1.7 GB de capacidade? Não. Por quê? Porque a porta que ele está te ofertando é uma porta de 1 GB, tá? Então, é bem importante vocês verificarem isso. Então, a gente, realmente, com esse produto, a gente fica imbatível do ponto de vista de preço, quando a gente consegue trabalhar num projeto para Wi-Fi 6 MIMO 2x2, entregando uma velocidade de porta aí bem interessante, tá? Também é um produto omnidirecional, vale lembrar, né, pessoal? Não sei se eu comentei, acho que não, mas ambos os produtos são para utilização em ambientes internos, tá? Então, hoje a gente tem no portfólio esses dois produtos de Wi-Fi 6 e esses dois produtos são para uso interno, tá? Para uso indoor. Também já suporta um novo padrão de criptografia, WPA3, ok? 512 clientes simultâneos conectados, 16 SSIDs. Então, como a gente tem uma quantidade menor de antenas, a gente vai trabalhar com um pouco menos de clientes. Mas aqui já é um avanço bem grande, né, pessoal? Quando a gente comparava os 256 clientes que a gente atendia com a linha AC Wave 2, tá? Antenas omnidirecionais, olha aqui o ganho, também conseguimos colocar aí uma antena um pouquinho maior, em 5 GHz, então é uma antena que chega aí até 6 dBi de ganho. Esta interface, pessoal, interfaces físicas desse equipamento, ele tem apenas uma porta de rede, ok? Então, XV38 tem duas portas, XV2-2 tem uma porta, mas é uma porta que chega até 2.5 GB, tá? A alimentação, pessoal, desse cara pode ser padrão AT, tá? Ele pode ser padrão AT. Já o equipamento anterior, ó, não sei se eu comentei aqui com vocês, mas eu posso alimentar ele no padrão AT, ok? Ó, tá aqui. Se eu não for utilizar a porta USB, tá? Mas ele também já suporta um novo padrão, que é o padrão BT, ok? Então, vejam que tem vários padrões, várias tecnologias novas que eu estou apresentando aqui para vocês, tá? Então, o XV2-2, ele é um equipamento de entrada da linha Wi-Fi 6, ele é um equipamento de mais baixo custo que a gente vai ter para essa linha de Wi-Fi 6. Então, aqui, pessoal, a ideia da Cambium foi, bom, vamos fazer dois tipos de produtos diferentes, um para alta densidade, um para altas conexões, e um para ser o equipamento equivalente, vamos dizer aí, do nosso E410, tá? Então, se a gente for fazer um paralelo da evolução, o XV2-2 seria aí a evolução do E410. Não é comum ter duas portas gigas? Não, para esses equipamentos que tem MIMO mais baixo, MIMO aí 2x2, não é comum que o mercado tenha equipamentos com duas portas,
tá? É mais comum, até por conta de custo, né? Porque quando a gente desenvolve um equipamento MIMO 2x2, a gente está pensando também em ofertar para vocês um equipamento que seja mais barato. Então, com isso, a gente reduz também a quantidade de interfaces físicas do equipamento, tá? Outra pergunta aqui sobre a controladora. Então, sim, ambos os produtos podem ser gerenciados pelo CN Maestro ou pelo XMS, tá? Por um ou pelo outro. Então, vai utilizar uma controladora ou outra. Sim, é sem pegadinha, CN Maestro é gratuito, não tem custo de licenciamento. XMS sim, tá? XMS sim, tem custo de licenciamento. O XMS, pessoal, é uma plataforma. Depois, se vocês tiverem interesse, a gente pode detalhar um pouco mais para vocês. Tem bastante informação também no site da Cambium, mas ele é uma controladora que é muito focada mesmo para essa questão de identificação de aplicações, controle do que está rodando em cima da rede. Como eu comentei, a linha da Chirrus é uma linha que é muito forte para o mercado de educação nos Estados Unidos, e inclusive para qualquer projeto de educação que vocês venham a fazer, e que vocês achem interessante utilizar o XMS, tem uma série de licenças que são gratuitas para o projeto de educação, tá? Porque é algo que realmente, desde a época da Chirrus, foi desenvolvido dessa forma, é onde eles dominam o mercado. Então, se vocês tiverem projetos desse tipo, que vocês achem interessante trabalhar com XMS, falem comigo, tá? E a gente vai conversando offline. Ok, pessoal? Então, basicamente, esses eram os dois produtos que eu queria apresentar para vocês, oficialmente lançado aqui no Brasil, oficialmente disponível para que vocês adquiram esses produtos, tá? E aí, pessoal, antes da gente finalizar, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu acredito que aqui a maioria de vocês sejam já parceiros da Cambium. Para quem não for um integrador oficial da Cambium, um parceiro da Cambium, deixa eu colocar aqui para vocês até no chat, para vocês copiarem. Quem ainda não for registrado no site de parceiros da Cambium, networks.com, mandei para vocês o chat, tá? No chat, copia esse endereço que eu mandei. A Cambium tem um programa de canais que se chama Connected Partner. Nesse programa de canais, vocês conseguem ter acesso a todos os produtos da Cambium, certificações, ferramentas exclusivas para vocês fazerem o cálculo e dimensionamento dos produtos, tá? Dos projetos de vocês, acesso aos demo kit com preços especiais. Então, você pode me falar, poxa, Adriana, eu queria ter um equipamento Wi-Fi 6 comigo para que eu utilize como demonstração nos meus clientes, etc. Consegue fazer um preço diferenciado? Sim, conseguimos, tá? Então, o que eu preciso? Eu preciso que vocês se registrem como parceiros da Cambium, tá? Então, se registrem nesse site que eu mandei para vocês, channel.cambiumnetworks.com, e importante também, é através desse site que vocês conseguem fazer o registro das oportunidades. Então, sempre que vocês estiverem trabalhando um projeto, registra a oportunidade, seleciona ali o seu distribuidor, para que a Cambium consiga te dar proteção desse negócio e entregar para vocês os preços competitivos, tá? É dessa forma que a Cambium trabalha. Para quem é integrador e não está acostumado ainda a trabalhar com a Cambium, a gente leva muito a sério, pessoal, essa questão da proteção do parceiro que trabalhou as oportunidades, porque não dá, né? Às vezes vocês demoram meses, anos para conseguir fechar um projeto, e aí o cliente final joga o produto no Google e acaba encontrando um preço mais barato? Não dá, né? Então, a gente leva muito a sério a isso. Ferramenta para survey, temos? Temos, pessoal. E nós temos duas ferramentas disponíveis para vocês, gratuitas, tá? Nós temos o que a gente chama do Wi-Fi Designer. Então, o Wi-Fi Designer é uma ferramenta que permite que você importe as imagens das plantas, posicione os APs, ajuste as configurações dos APs e ele te dá aquele mapa de calor, tá? Aquela cobertura, e aí você consegue fazer o dimensionamento da quantidade de APs. É uma ferramenta gratuita online, tá? Então, se você jogar no Google Wi-Fi Designer Cambium, certamente você vai ser direcionado para a página, tá? Tem um link no YouTube também, lá no Cambium Brasil, tem um passo a passo de como utilizar essa ferramenta. Além disso, nós temos também a ferramenta para fazer um survey dos APs que já estão instalados, né? Então, ir até o local, coletar informações, verificar nível de sinal, etc. Nós também temos essa ferramenta, tá? Então, disponível aí
para vocês, ok, pessoal? Gostaram do novo produto? Então, lembrando mais uma vez, os equipamentos estão disponíveis, vocês já podem comprar, vocês já podem solicitar preços para os distribuidores, para o pessoal da Delta Cable, que já tem esse equipamento, como eu comentei com vocês, a pronta entrega, tá? O equipamento acabou de chegar. Para fechar nossa apresentação, acredito que a maioria de vocês já conheça aí esses tópicos, né? Como a Cambium trabalha, o que a Cambium tem para oferecer, principalmente aí para o mercado de integrador. Realmente a gente busca trazer as melhores tecnologias para vocês, os melhores equipamentos com diferenciais bem interessantes, como, por exemplo, né, o fato da gente trabalhar com a controladora gratuita. Importantíssimo, pessoal, o tempo de garantia desses equipamentos. A linha Wi-Fi 6, assim como a linha anterior, ela o produto indoor tem 5 anos de garantia padrão da Cambium, tá? Então, é realmente para mostrar para vocês o quanto robustos são esses produtos. Então, toda a linha indoor da Cambium tem 5 anos de garantia, inclusive os switches. E também, para a linha outdoor, nós temos aí 3 anos de garantia padrão, tá? Então, contem sempre com o suporte tanto do distribuidor quanto da Cambium para auxiliar vocês aí nos projetos. Novamente, eu fico à disposição para auxiliar vocês no dimensionamento, para discutir algum projeto mais a fundo, tá? Porque o que a gente quer no fim do dia é que vocês gerem mais negócios, né? E a Cambium certamente vai dar todo o suporte para vocês, garantindo que vocês tenham uma margem aí saudável também para trabalhar em cima dos projetos com os equipamentos da Cambium. Legal, pessoal? Com isso, eu finalizo aqui a minha apresentação. Aqui eu esqueci de agregar meu e-mail, pessoal. Acredito que a maioria de vocês tenham, mas está aí no chat também para vocês, adriana@cambionetworks.com. Daqui a pouquinho eu mando para vocês a cópia dessa apresentação em PDF e mando para vocês também o link do YouTube, tá? Às vezes demora um pouquinho até eu conseguir converter aqui o vídeo, mas já eu subo esse vídeo no YouTube e mando para vocês o link, e aí vocês ficam com acesso também ao meu e-mail. Legal? Contem com o nosso suporte, contem com o suporte aí da Delta Cable. Eu agradeço aí a participação de vocês e até mais.